assim, talvez eu acabe caindo, porque o meu bairro aqui está com um problema de iluminação e às vezes também cai a internet. Pode Tá, ser, eu desliguei meu computador que estava fazendo os projetos para não ter que ter descarga do equipamento, eu estou acompanhando pelo celular. tá, não, tranquilo, bem, bem tranquilo. Tá ficando gravado, qualquer coisa tu consegue retomar depois, se for o caso, tá? Gente, então, agora chegamos no nosso último encontro online, né? Estamos há 2 semanas de encerrar o semestre. Então, o que vai acontecer a partir de agora, tá? Então, nós estamos aí nos encaminhando para essa reta final da disciplina de cálculo estrutural e também do próprio semestre como um todo, né? Eu acredito aí que vocês também já estão nesse momento aí de consolidação disso, né? E hoje é o nosso último encontro, aonde eu resolvi fazer uma revisão do que vai cair na avaliação de grau B. Então, a gente vai revisar ali algumas coisas, quero falar algumas coisas com vocês. Fico disponível se caso vocês quiserem tirar alguma dúvida. Mas assim que semana que vem, assim que eu conseguir montar, eu quero ver se eu consigo montar até o fim dessa semana, eu já vou deixar o mais tardar ali disponível para vocês fazerem a avaliação, tá? Para que tenha tempo de correção, junto com as outras correções, né, que já vêm sido feitas, falta fazer uma correção de uma atividade ainda, e largo a nota no sistema do grau B. Quem não atingiu, né, o objetivo mínimo da disciplina, que é a nota 7, vai para o grau C. E daí a avaliação ela é de todo o conteúdo. Então, é uma avaliação também de forma online. Esse é o último semestre, né, que as disciplinas online elas vão acontecer com as avaliações de forma online. A partir do semestre que vem, as disciplinas online vão ter provas presenciais aos sábados, né? Então, aproveitem esse momento, se dediquem para esse êxito dentro da disciplina, tá? E junto com as demais disciplinas também, espero que vocês tenham bastante êxito com relação a isso. E também, assim que eu conseguir corrigir, né, ter ali, montar o questionário referente ao grau B, soma as notas das atividades anteriores, mais essas, e daí vocês já ficam, então, com a nota referente ao grau B. Se necessário, vão para grau C. Se não, estão de férias aprovados ali da disciplina, né? Não teremos mais encontros online a partir de hoje. Hoje é o nosso último encontro. E daí, então, semestre que vem, para quem precisar ou quem não conseguir ter êxito nessa disciplina, ela vai abrir de novo, tá? É uma disciplina que ela vai abrir de novo na terça-feira novamente. Então, ela vai estar aí disponível para vocês novamente também, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta referente a essa parte final aí do semestre? Pode falar, Matheus. Essa unidade que a gente está não vai ter uma atividade dela, então, isso? Só Não, prova daí já mais. estamos. Isso, já vamos direto para avaliação, tá? Devo só retomar isso na minha organização da disciplina, mas basicamente é isso, tá? Não, até fala aqui da unidade 6 também ter uma outra atividade. Que a gente tem ali da unidade 4, um ponto, da unidade 5 e da unidade 6, tá? Posso deixar ali montar para vocês uma outra atividade para vocês concluírem até terça-feira que vem. Daí, terça-feira que vem, a gente libera ali para fazer a verificação. Eu achei que não ia ter dessa unidade, mas tá ali. Certo? Então, vou deixar ali disponível para vocês, vou deixar disponível para que vocês possam valendo um ponto. Então, são 3 pontos de avaliações das 3 unidades e 7 pontos vindo, então, do grau B, tá? Então, daí a gente vai trabalhar ali dentro disso.
Mais alguma dúvida? Certo? Então tá. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida do conteúdo desse último conteúdo dessa última unidade, né? Ele é um conteúdo mais simples, que é um conteúdo talvez um pouco mais fácil o processo, mas daí a ideia hoje é que a gente retome um pouco lá o método das forças, que a gente olhe um pouco para isso, porque é o conteúdo que a gente vai ter a partir ali para o grau B. Então, eu vou abrir os exercícios de novo, vamos dar uma olhada ali no que foi feito, vamos refrescar um pouquinho a memória, porque eu acho que daí auxilia um pouco vocês a trazer um pouco já desse frescor para fazer a avaliação, tá? E logo fica aí disponível para vocês fazerem atividade e também fazerem a própria avaliação de grau B, certo? Vou compartilhar aqui a tela. Então, começando primeiro aqui com a parte só de conceitos, né? A avaliação de grau B, então, ela começa a partir do método das forças, método de deslocamentos ficou lá no grau A, tá? Então, aqui a gente traz de novo aquela questão ali dos apoios, né? Apoio simples, apoio duplo, apoio triplo, que é o engaste. Quando que eu tenho um, quando que eu tenho outro, principalmente para saber se a minha estrutura ela é uma estrutura hiperestática e qual o grau de hiperestaticidade dessa viga, desse pórtico, né? Dessa treliça, enfim, de qual é o elemento que a gente está falando. Então, aqui tem as configurações, né, de como que é um apoio simples, que então ele tem apenas restrição em Y, ele é livre em X e livre em Z, né? Então, aqui exemplos muito práticos de apoio em pontes, né? Em tabuleiros de pontes é muito comum a gente ver esse tipo de apoio. O apoio de segundo gênero, que é o apoio fixo, eu tenho ele travado tanto em X quanto em Y, então muito comum ter rótulas, né? Que aí eu travo o movimento, então ele é muito representado pela sachura embaixo. Então, quando eu estou falando ali de estruturas pré-moldadas, de elementos metálicos onde a gente tem uma fixação, mas eu consigo ainda ter, né, esse sentido de travamento em X e em Y. Então, aqui outros exemplos, tá? E o de terceiro gênero, que é o engaste, daí sim eu tenho ele travado em X, Y e em Z. E daí, quando eu tenho essa trava, né, ali o meu somatório de forças acaba me gerando, né, uma força horizontal, uma vertical e um momento aplicado devido a essa restrição em Z. Então, alguns exemplos de engaste, né, muito comum às vezes em vigas engastadas em pilares. E daí a gente viu ali a questão das estruturas isostáticas, hipostáticas e peristáticas, e a disciplina ela tem como foco base quase peristáticas, né? As reações de apoio, então primeiro, segundo e terceiro gênero. Aqui a gente já viu, né, como que a gente calcula o grau de elasticidade com a somatória do externo com o interno, sendo que o externo é o número de incógnitas que eu tenho em relação aos meus apoios, menos as três condições, o número de equações de equilíbrio, que são três, somatório de forças em X, em Y e em Z. E o grau de elasticidade interno, ele é em relação a se eu tenho situações de tirante ou não. Não tendo tirante, é zerado. Então, número de incógnitas externas e internas, número de equações de equilíbrio, a gente tem 3, somatório de forças, né? E quando eu também estou ali, né, com o número de equações de equilíbrio, quando eu tenho rótulo, eu também acabo tendo o número contabilizado. Então, as rótulas são, né, equações adicionais, então depende, sempre vai ser o número de barras menos 1, né? Então, se eu tenho 2 barras chegando naquela rótula, significa que eu tenho uma equação a mais. Se for 3 barras chegando naquela rótula, daí são 2 equações. Aqui ainda continua mesmo chegando 2 rótulas, 2 barras devido à posição da rótula, ainda continua sendo uma única equação, tá? Então, a hipoestática é quando o grau de elasticidade está menor que zero, ele está negativo, menos 1, menos 2, menos 3. A isostática é quando a gente consegue zerar, né? E a hiperestática é quando a gente fica com grau de elasticidade superior a zero, ali 1, 2, 3, 4, né? A gente viu alguns exemplos lá da primeira aula, né, de como que a gente calculava esse grau de elasticidade, tá?
E a gente veio falar sobre o método das forças, né? Que é uma equação que traz lá um pouco do método de força, deslocamento e compatibilidade. Então, a gente viu ali, né, um exemplo que tinha um grau de necessidade 1, uma hiperestática, né? E a gente calcula, então, a estrutura primária, né? A primeira ali com o carregamento, com tudo, e depois uma virtual, onde a gente substitui normalmente um apoio por uma força aplicada, tá? E a partir disso a gente calcula tanto isso para pórticos quanto para vigas, tá? E daí nós temos a nossa estrutura real, depois a gente tem a nossa estrutura primária, e daí tem a virtual 1 e a virtual 2, né? Então a estrutura primária é quando eu trago o carregamento que eu tenho ali, as cargas aplicadas. O virtual 1 é quando eu tiro um apoio e substituo por uma carga unitária. O virtual 2, nesse caso, também é um segundo apoio que foi trocado por uma carga virtual 1 de posições diferentes, né? Nunca na mesma posição. E depois a gente faz as combinações das matrizes, né? Então, utiliza matrizes para trazer dentro disso. Então, a gente faz ali, né, as matrizes sendo aplicadas e faz ali os deltas, né, que é as combinações dos diagramas com com a primária e virtual 1, primária e virtual 2, depois virtual com virtual 1, virtual 1 com virtual 1, virtual 1 com a 2, vai fazendo todas essas combinações até criar, né, essa matriz para a gente conseguir resolver, tá? Então, algumas formas que a gente pode trocar apoio por uma força unitária, ou troca o tipo, diminui o vínculo do apoio, né? Coloca a rótula. Então, pelo método das forças, essa equação de compatibilidade que a gente consegue resolver, tá? Então, para poder evitar um pouco, né, de ter que fazer lá o princípio, e também uma das formas que eu não quis incentivá-los tanto aí para um campo de fazer as integrais é porque o ChatGPT, ele calcula, tá? O método de dupla integração, o método de energia dos trabalhos virtuais, ele consegue fazer. Então, se vocês colocam lá o desenho e pede para ele calcular, ele calcula. Por isso que alguns alunos zeraram algumas atividades por causa disso. Porque eu pedi que fosse feito pela tabela de Kurt-Bayer, justamente para que o ChatGPT ele não consegue fazer através da tabela de Kurt-Bayer. Então, é uma forma de realmente ver o que vocês estão fazendo, né? Então, o principal sistema também de rotulação, né? Que se eu posso trocar para uma rótula, eu preciso lembrar que a rótula sempre tem dois momentos girando em lados opostos. E a gente viu esse primeiro exemplo aqui, que é o que eu tenho ele aqui, né? Então, foi o que a gente fez em aula. A gente nomeou os pontos, né? A, B, C e D. E verificamos, né, quantas, devido ao tipo do apoio, quantas reações eu teria ali. Então, eu tenho nesse aqui um grau de elasticidade 2 vezes, né? Então, significa que eu vou ter, além do meu carregamento real, primário, eu vou ter um virtual 1 e um virtual 2. Então, aqui, para poder facilitar a vida, esse exemplo a gente fez usando rótulas. Então, a gente substituiu o apoio B e o apoio C por uma rótula, tá? Para que a gente pudesse, então, né, calcular. Então, o meu carregamento primário é onde eu trago todas as cargas reais, né? Considerando ali todos os carregamentos, isso lá da minha estrutura real que eu tenho dentro disso. E o virtual 1, a gente então colocou dois momentos, né, girando em sentidos opostos na primeira rótula e a virtual 2 na segunda rótula. E daí fomos calculando, tá, os diagramas, tá? Quando a gente está falando de rótula, o que facilita um pouco a questão da rótula é... A questão da rótula é que eu vou sempre ter aquele momento entre rótulas, ele não é um momento que normalmente eu tenho aquela característica de trazer aquele momento negativo no apoio. Então, a rótula ele sempre tem um momento zerado na rótula. Então, por isso que foi mais fácil calcular o por trecho aqui, que é L ao quadrado sobre 8, como se fosse uma viga biapoiada, né? Então, considerando uma viga biapoiada, a gente calcula o momento máximo no primeiro vão, o momento máximo no segundo vão, o momento máximo no terceiro vão, aplicando todos a regrinha básica do QL ao quadrado sobre 8, que é a fórmula que a gente aplica quando a gente está falando de vigas biapoiadas. Depois, tá? A gente calculou o diagrama de momento fletor para o caso 1,
né, que é onde eu tinha ali tração aplicada, né, na borda superior dessa rótula, traçando, então, o diagrama e também o diagrama do caso 2, onde só tem essa mudança ali da posição. Então, a gente vai lá e calcula, né, as reações de apoio, vai lá e calcula por trecho. Então, tudo isso não é novidade dentro do que a gente já vinha falando, né? Então, calcula ali, a gente pode calcular sempre o diagrama de momento vetor em qualquer milésimo de distância que eu quiser, eu só preciso considerar o que eu tenho de carregamento até aquele ponto que eu estou avaliando, né? Depois que eu fiz as minhas... tracei os meus diagramas, eu fui fazer as minhas combinações, né? Então, o S10, que é o caso 1 com o caso 0, e daí faz por trecho. Trecho AB, trecho BC, trecho CD, e aonde eu não tenho diagrama, né, principalmente em função da virtual, é zerado. Sabendo como é que se é o desenho do diagrama, a gente entra lá na tabela de Kurt-Bayer e tira a equação. E o que a gente precisa cuidar é que se eu tenho um momento que é positivo, tanto no primário ou no virtual, e o primário ou o virtual do outro, né, é negativo, então momentos de valores diferentes, né, um positivo e um negativo, eu preciso sempre acrescentar o menos na frente da equação lá da tabela de Kurt-Bayer, né? Então, eu preciso ter esse cuidado. Então, aqui foi feita a combinação, né, do S10, que é a combinação do primário com o virtual 1. Então, a gente viu que no virtual são 3 parábolas, mas que nesse primeiro trecho aqui eu tenho um triângulo, nesse segundo trecho eu tenho um triângulo, mas aqui eu tenho zerado. Então, eu acabo não tendo combinação no trecho CD. Fazendo aqui a combinação, eu chego num valor, né? Aqui nesse caso negativo. E depois foi feita, então, a combinação do S20, né? Então, também considerando as 3 parábolas, mas aqui o primeiro trecho é zerado, o segundo e o terceiro. Como os 2 momentos aqui são negativos e os momentos da parábola positivos, teve que ter o menos na frente de todos eles. Depois, a próxima combinação feita foi o trecho S11, que é o próprio virtual 1 vezes ele mesmo. E aí facilita bastante a vida, né? Porque se eles são iguais, do mesmo sentido, né? E de mesma geometria, fica mais fácil de eu entrar lá na tabela, né? Então, calculamos ali para o S11, para o S22, né? Então, que são iguais, e faz o somatório. O S12, que é igual ao S21, que daí, então, eu tenho que fazer a combinação do virtual 1 com o virtual 2. Então, ali, alguns trechos é zerado, outros trechos é positivo. No momento que eu tenho todos os valores, né, de S10, S11, S12, S20, S21 e S22, a gente vai ficar em função de quem é X1 e quem é X2. Aqui, por ser uma hiperestaticidade de grau 2, eu acabo tendo uma matriz de segunda ordem. Substituo os valores, né, e vou encontrar uma forma matemática de eu conseguir anular uma dessas incógnitas, seja elas o X1 ou seja ela o X2, para que eu possa achar uma dessas duas e depois automaticamente substituir lá numa das equações e conseguir tirar o outro valor restante que falta. Então, aqui, depois de colocado todos os valores, se optou por multiplicar por menos 314 a equação de baixo para que pudesse zerar com o x1 na 3 da minha primeira linha da minha matriz, né? Então, é feito ali a matemática, porque se multiplica primeiro que eu preciso transformar ele para um valor negativo, né? E depois faço ali quanto que eu preciso, né, de 0,83, quanto que eu preciso para chegar em 3. Anulo, fico em função de x2, então aqui eu tenho uma igualdade de equação, isolo quem é x2 e tiro esse valor. Automaticamente pego qualquer uma dessas matrizes aqui, né, qualquer linha dessa matriz, substituo o valor que eu encontrei de x2, automaticamente eu acho o valor de x1, né? Aqui.
tá? Depois que eu tenho os valores, né, eu venho aqui e consigo, então, calcular e desenhar os meus diagramas, né, através ali dos meus desenhos, eu consigo traçar como que seria o meu diagrama. E uma forma de eu conseguir resolver como que é esse valor, né, como que se dá esses valores, é justamente corroborando isso lá no próprio F2, né? Então, o F2, ele me traz, porque o F2, ele resolve hiperestática, né? Então, o meu desenho, ele tem que bater com o do F2, né? Considerando todas essas informações colocadas e inseridas dentro do meu... dentro do sistema, né? Dentro do software. Depois, na outra aula, a gente fez um outro exemplo, tá? Um exemplo até um pouco mais simples, a gente pode dizer, que era uma estrutura onde eu tinha um engaste, um apoio, então eu tinha um grau de hiperestática 1. Então, eu vou ter o meu caso 0, que é meu caso primário, aonde eu só considero o engaste e o carregamento, e o meu caso 1, que eu tenho ali, então, uma força X1 de valor unitário 1, módulo 1, né? Aplicado na mesma posição que estaria o meu apoio em B, né? Então, eu traço os meus dois diagramas, seja ele tanto, né? Aqui eu não teria necessidade de traçar o diagrama de esforço cortante, mas é importante para quem precisa, né? Porque às vezes precisa ter que calcular o cortante para poder entender como que vai se transformar o momento fletor posteriormente, né? Então, calculamos as reações, fizemos o desenho, né? E fizemos a relação aqui dos diagramas, que daí, por ser um grau de elasticidade 1, é apenas uma linha dessa matriz, né? Então, é mais fácil de eu conseguir resolver. Faço a combinação S10, né? Que é, então, uma parábola de segundo grau, negativa, com um triângulo, coloco o menos na frente, porque uma está positiva, a outra está negativa. E depois faço a mesma coisa para o S11, né? Como os dois são pelo mesmo sentido, porque ela duas vezes, sempre vai ficar positiva. Depois, quando eu passo ali, né, a substituição, eu tiro quem é o valor de X1. Tirando o valor de X1, né, eu consigo colocar ele ali aplicado e consigo, então, calcular as minhas reações e, por fim, consigo traçar ali o meu diagrama, né, conforme o próprio momento fletor vai passar para vocês. Daí pode fazendo por ponto, né, não tem problema nenhum. Aqui eu trouxe, né, um resumo, eu lembro que eu trouxe esse resumo ali para vocês de como que é os diagramas conforme o tipo de carregamento, né? Então, isso é importante a gente lembrar. Então, é importante daqui a pouco vocês darem uma retomada disso lá na aula, no vídeo da aula gravada, tá? Para que vocês virem e pensarem ali, então, como que é essa combinação, né? Quando é uma carga distribuída retangular, quando é uma carga distribuída triangular. Então, o diagrama de momento fletor, ele tem que acontecer dessa forma, o diagrama de momento cortante tem que vir nessa linha, tem que ser uma linha inclinada, tem que ser uma linha reta. Uma carga retangular, ela tem que ser uma parábola ao momento, né? Não pode não ser uma parábola. Então, é importante entender isso, né? E isso eu lembro que eu postei lá para vocês, para que vocês possam ter isso bastante claro na mente de vocês. E lá dentro da unidade, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver. Que foi a nossa unidade 4, isso. Que era mais um outro exercício, tá? Que foi mais um outro exemplo que eu passei para vocês, agora de um grau de estaticidade 2, né? 2 vezes hiperestática. Então, também foi feito ali, né? O caso 0, que é sempre o caso real com o carregamento real. O caso 1, quando substitui, né, um apoio por uma força unitária de módulo 1. E depois o caso 2. E aí vai fazendo aqui as combinações, né? Daí foi feitas as combinações, foi traçado o diagrama, então cuidar quando eu tenho
um carregamento retangular, né? E quando eu tenho um carregamento unitário, que daí muda, que eu venho de uma parábola, depois venho de uma linha reta, inclinada. Então, saber diferenciar bem o que é uma parábola, o que é uma reta, né? Para que eu possa identificar geometricamente o que é aquele elemento, se ele é um triângulo, se ele é uma parábola, né? Para que possam, então, calcular. Então, fizemos também o caso 0, fizemos também o caso 1 e o caso 2. E daí, a partir disso, né, faz as combinações. Então, faz as combinações ali entre o caso 0 com 1, entre o 1 com ele mesmo, o 12 com o 21, que são iguais, né? Então, é o caso 1 com o caso 2. O caso 20, que é o caso 0 com o caso 1. E o caso 22, que é o próprio caso 2 com ele mesmo, né? Depois de feito isso, substitui aqui na matriz, né, os valores, faz ali a multiplicação para que você consiga zerar uma dessas incógnitas, seja x1 ou x2. Achando uma, tu consegue achar a outra. E a partir dessas informações ali, né, com elas aplicadas, vocês conseguem depois traçar o diagrama, né, de esforço cortante e também de momento fletor. Método das forças. Alguma dúvida com relação a isso? Lembraram como que isso bateu aí para vocês? Funcionou bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? O Matheus está digitando. Não, tranquilo, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem retomar as aulas, né? Vocês têm ali elas gravadas, tanto que elas estão gravadas no YouTube, então isso facilita também, porque às vezes no link da dentro do próprio Teams, ele trava, fica mais difícil, então vocês têm essa possibilidade ali de assistir, às vezes até pelo celular, de forma mais rápida. Daí, turma, vou compartilhar de novo a tela. Seguindo nessa mesma analogia, tá? A gente foi para os pórticos, tá? E daí, ainda seguindo dentro do método das forças, olhando para os pórticos. E o que acontece, tá? O que vocês podem, de repente, ficarem um pouco mais... tiveram um pouco mais de dificuldade, é porque quem não trabalha muito ali com uma estrutura de pórtico e tudo mais, não se dá conta muito que, além do diagrama de esforço cortante, o momento fletor, a gente também tem o diagrama de esforço normal, que é onde eu tenho ali tração e compressão. Mas segue essa mesma lógica, tá? Onde eu tenho o caso 0, que é o caso real, né? Então, eu tenho ali, onde eu tenho uma força, as forças que eu tenho ali de carregamento real, elas vão estar aplicadas, sejam elas na posição que for, e daí vai se fazendo por seção, né? Então, se calcula ali por seção, faz o somatório de força vertical, o somatório de forças horizontais, o somatório de momento para achar o valor das reações, e depois vai seccionando o pórtico por seção. Então, o sentido que está aquela barra do pórtico é anormal, né? Perpendicular ao sentido da barra, a gente posiciona o V, que é o cortante, e sempre vai ter o giro do momento, né? Então, coloca ali o que vocês têm, e através de somatório de forças verticais e horizontais e aplicação de momento, vocês conseguem tirar as três incógnitas, né? Depois vai para o segundo trecho, né? A seção 2. Então, caminha, né? Então, se vocês estão olhando, se vocês estão olhando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tem que sempre manter a continuidade, né? Então, agora eu estaria aqui sendo o corte de seção 2, né? Então, a mesma coisa, o sentido da barra que eu estou analisando, a normal segue esse mesmo sentido, o cortante perpendicular e o giro, o momento. Então, eu acabo caminhando, né, trazendo ali as forças das reações, mais ali o carregamento, né, que antes estava aqui aplicado. Acho os valores de normal, de cortante, e na seção 3, normalmente, para facilitar, a gente olha, então, né, da direita para a esquerda,
traça-se os diagramas também, né? Diagrama de esforço normal, que normalmente é tração e compressão, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Para o cálculo das reações de uma estrutura hiperestática, a gente vai usar somente o diagrama de momento fletor. Mas, às vezes, saber como que se comporta o normal e o cortante é importante para a compreensão de vocês e saber, então, se o meu diagrama de esforço cortante está linear, automaticamente o meu momento ele vai ser uma reta inclinada, né? Então, isso é uma linha de raciocínio. Então, calculamos aqui o diagrama de momento fletor para o caso 0, depois foi feita a mesma coisa, né? É só trabalhoso, né? Porque são passos que tu vai fazendo por sessão, sessão 1, sessão 2, sessão 3, mas não é difícil se você entende as forças que você tem na horizontal, com as forças que você tem na vertical, e quando você tem uma força a uma certa distância, essa força gera momento, né? E daí vocês calcularam o diagrama de momento fletor. E daí fizemos as combinações, né? Combinando o caso 0 por seção. Então, na barra 1 eu tinha aqui 2 triângulos, só que um negativo e um outro positivo, né? Então, coloco o menos na frente. Depois, a barra superior, eu tenho um triângulo e depois um retângulo. Vejo a combinação disso lá dentro da tabela de Kurt-Bayer. Coloco o negativo, porque um está positivo, o outro está negativo. E nesse caso aqui, como ela está zerada, acaba não entrando essa combinação. Depois, a gente faz a combinação do virtual com ele mesmo, então sempre facilita, porque então é triângulo com triângulo, né? Calculo aqui. Colocamos vezes 2, porque como é o mesmo valor na seção 1 e na seção 3, a gente só multiplica por 2 e faz a combinação aqui da seção 2, que é 2 retângulos por ele mesmo, né? E depois faz a substituição aqui dos valores e tira quem é x1. Tirando depois quem é x1, né? Fica mais fácil da gente traçar de novo por seção o nosso próprio diagrama de momento fletor. Então, aqui, né, usei o F2 para nos auxiliar. Então, o diagrama de esforço normal, né? Eu tenho tração, compressão e compressão. Meu diagrama de esforço cortante, então ele vem aqui, e eu desenho, então, o meu diagrama de momento fletor. E por que é importante eu saber, por exemplo, o diagrama de esforço cortante para pórticos, né? Porque se eu estou lá pensando numa estrutura metálica, eu preciso saber qual é a resistência que o meu material, seja ele metálico, madeira, ou até uma estrutura em concreto armado, tem que resistir a essa tendência de corte, porque o esforço cortante é um corte. Então, normalmente é o aço ali do estribo que segura esse esforço, né? Que traz esse esforço ali para segurar. Se é uma estrutura metálica, como que ela se comporta naquele sentido longitudinal, onde está tendo esse esforço de corte, né? De cortante. Então, tem que ser um esforço perpendicular ao sentido daquela barra. Então, após calcular a parte dos momentos, é importante eu saber calcular os momentos, principalmente para que eu possa, pessoal, saber qual o material melhor que vai resistir àqueles esforços e automaticamente qual o melhor posicionamento do meu elemento estrutural, seja ele deitado, seja ele de pé, seja ele em concreto armado, em madeira, em aço, né? Qual o melhor para suprir aquele momento que está sendo aplicado devido àquele carregamento daquela estrutura, né? Então, traz aí dentro esses panoramas. E, pegando aqui para vocês, né? Eu deixei, como tive lá o problema de não ter tido luz naquela semana por causa do temporal, eu deixei vários vídeos ali para vocês de outros exemplos seguindo essa linha do pórtico. Mas, basicamente, é a mesma coisa. E vindo, pessoal, para a unidade 6, que é o método de cross, né? Que foi o que a gente olhou para isso, né? Então, a gente tem ali... Deixa eu abrir o método de cross aqui. Então, é um procedimento que traz ali um pouco da essência do método dos deslocamentos. Ele é um método mais interativo, então são contas matemáticas mais simples, né?
que tem essa tendência de ser mais fácil. Por isso que normalmente ele é o último método a ser aplicado, né? Então, a gente trabalha basicamente por sessão também, por sessão, e vai calcular os momentos a partir daquilo ali e vai fazendo as combinações do coeficiente de rigidez, né, com o fator de propagação, o coeficiente de distribuição, e a gente consegue calcular. Então, a gente viu um exemplo, tá? Primeiro, sempre verifica o grau de ceticidade, né? Esse aqui deu um grau de ceticidade 2. E daí se calcula os momentos por trecho. Então, se secciona a viga por trechos. Então, eu tenho o trecho AB, onde eu tenho uma carga concentrada, o trecho BC, onde eu tenho uma carga distribuída, e o trecho CD, onde eu não tenho nenhum carregamento. Né? Então, quando eu tenho uma carga que tem um apoio de um lado e um engaste do outro, né? Apoio e engaste, que seria esse caso, e a carga for pontual, eu tenho que usar essa fórmula aqui para saber qual é o valor de momento, né? E depois eu calculo ali o coeficiente, né? Que é em função também do tipo de engaste, né? Qual ser considerado. Depois que eu fiz isso para todos os trechos, né? Calculei ali todos os trechos bonitinhos, eu calculo o meu coeficiente de distribuição, né? Que é o que eu vou usar para fazer as iterações. Então, eu calculo ali bonitinho, uso a fórmula, né? Que é calculo ali para o lado A e para o lado BC, né? O AB e o BC, e faz ali o somatório, e depois vem aqui para traçar o diagrama, né? Então, eu tenho ali meus fatores de contribuição, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do apoio, que a gente substituiu, né? Os momentos de engaste perfeito, né, dentro desses dois apoios ali, e daí a gente vai fazendo as primeiras interações, né? Sempre começa pelo valor de maior momento, muda o sinal para positivo, porque a tendência que a gente quer é zerar, né? E multiplica pelo fator de distribuição, né? Multiplica ali e manda metade do que está ali para o outro apoio, né? Então, como eu comecei no apoio C, metade vai para o apoio B. E aí vai somando depois e vai fazendo também as iterações, né? E sempre cuidando que se está vindo positivo, multiplica por negativo, se está vindo negativo, multiplica por positivo, porque a ideia sempre é zerar, e para zerar sempre tem que ser um menos o outro. E vai fazendo todas as iterações até chegar numa margem abaixo de 0, né? 0,01, aí parou de fazer as relações, e daí consegue, então, calcular, e depois, por fim, traçar o próprio diagrama de momento fletor, tá? Então, olhando aqui para esse outro exemplo, ó, que a gente fez na aula passada, né? Que então eu tenho um engaste e vários apoios, eu secciono. Então, quando eu tiro um apoio, normalmente a gente coloca como possibilidade de engaste, né? Para que eu possa calcular. Então, eu calculo para o lado esquerdo e para o lado direito aquele momento, né? Então, momento positivo e negativo, a gente calcula, monta ali todos os momentos e todos os coeficientes, né, de distribuição, e automaticamente eu começo a fazer as iterações, né? Então, eu faço sempre a primeira em função dos valores encontrados, sempre começo pelo valor de maior momento, né? Então, faço aqui a soma, né? 18,75 mais, menos 18,75 mais 4,5. E vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo coeficiente do lado esquerdo, vou multiplicar pelo coeficiente do lado direito, e metade, nesse caso aqui, vai ser mandado para o outro apoio, né? Porque isso que é a alteração. Tá? Então, vem a metade, que também vai se multiplicar pelo coeficiente de distribuição em cima e da esquerda e da direita, e metade vai para o outro apoio. E assim eu vou indo, vai metade para um lado, metade para o outro, metade para o lado, metade, até eu conseguir chegar no final das minhas iterações e conseguir somar depois qual é os valores de momento que estão sendo aplicados ali, né? Então, somo todos desde o primeiro que eu calculei, cuido dos sinais, porque alguns estão positivos, outros são negativos, porque toda vez que eu vou multiplicar pelo coeficiente de distribuição, eu preciso trocar o sinal, né? Então, esses são alguns cuidados que tem que ser feito. Após fazer isso, né, após calcular ali as reações, a gente consegue, né, pegar e traçar o diagrama. Acha as reações, né, somatório de forças horizontais, verticais e de momento.
E depois faz por trecho, né? Analisa ali por trecho como que vai funcionar e depois vem e traça lá, né? Bonitinho, vai lá e traça o seu diagrama final, né? Como resolver isso. E basicamente, então, são esses dois grandes conteúdos: o método das forças considerando vigas e pórticos, e o método de cross considerando vigas, tá? Então, daqui a pouquinho agora eu vou encerrar a chamada, eu vou montar aqui a atividade e eu já vou disparar para vocês fazerem ainda, se possível, na aula de hoje. Tentem adiantar, tentem se organizar com relação a prazos, né? Acho que vocês são universitários e sabem que esse sempre é um momento delicado, né, de todo mundo, está todo mundo já cansados, indo para a reta final, todo mundo tem muito trabalho para entregar, tem muito prova para fazer, mas faz parte do ser o estudante, tá? Principalmente de engenharia civil, né? A gente precisa ter isso muito bem claro que a gente precisa passar por isso, né? Então, não é que nem fazer uma outra faculdade, sei lá, uma faculdade de designer ou faculdade de música, enfim, é um outro universo, um outro mundo, e o nosso aqui da engenharia, a gente precisa passar por esses exercícios, a gente precisa passar por esse conhecimento para que a gente possa adquirir as habilidades suficientes que a gente espera de vocês para que lá no final do curso vocês, né, consigam pegar o canudo e tenham as habilidades necessárias para o CREA, né, as habilidades, vocês vão estar habilitados a atuar aí dentro do mundo da engenharia civil. Queria aproveitar esse momento, agradecer aí a oportunidade de ter convivido com vocês, mesmo de forma virtual, né, não tão presencial e muitas vezes com a câmera fechada, onde eu não consigo enxergar muito vocês, mas sempre é um privilégio estar aqui. Eu sei que não é uma disciplina fácil, não é uma cadeira fácil, ela não é. Eu acho que talvez ela deveria ir para um cunho talvez mais presencial, mas hoje ela é nessa modalidade, então a gente mantém isso dentro dessa modalidade. É uma disciplina que exige dedicação, exige estudo e principalmente exige uma base talvez um pouco mais forte dentro das engenharias, então precisa vir da disciplina de mecânica dos sólidos bem forte, bem consolidado, e eu sei, né, que não é o que aconteceu com todo mundo aqui, por questões de pandemia, por questões, às vezes, da própria enchente, enfim, né, acabou vindo um pouco desfalcado esse conteúdo básico que deveria estar ali muito bem consolidado, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram, né, dar o seu melhor, ir lá, correr atrás, assistir o vídeo inúmeras vezes necessárias, né, para conseguir compreender. E eu acho que faz parte isso do aluno, né, ele ir atrás, ele ir pesquisar, perguntar até para a própria inteligência artificial, né, como que resolve isso, ou buscar pesquisas, buscar vídeos, né, é isso que faz ser um bom engenheiro, ninguém sabe de tudo, né, eu muitas vezes sou chamada profissionalmente para alguns serviços onde eu não tenho essa habilidade diária de estar convivendo com aquilo, mas a gente pesquisa, a gente estuda, a gente corre atrás. Então, essas são as características que a gente espera de vocês como alunos do nosso curso de Engenharia Civil da FTEC, independente da unidade, né? Que a gente busque que vocês tenham essas habilidades desenvolvidas, que vocês tenham esse poder de pesquisa, de compreensão, de ver um vídeo, de analisar, de tentar entender por que aquele momento gira naquele sentido, né? O que é um momento, o que é uma força, como aquele carregamento realmente que está ali trazendo um desenho, onde tem um triângulo, tem um retângulo com umas setinhas para baixo. O que realmente é aquilo dentro da construção civil, né? Onde que está esse carregamento? Aonde que está esse vínculo? Como que realmente é essa estrutura? Esse é o que a gente espera de vocês dentro da disciplina e dentro do curso de Engenharia Civil. Então, sempre é um privilégio estar aí acompanhando vocês, trilhando vocês nesse caminho, né? Eu fico à disposição de vocês por e-mail, né? Se vocês precisarem de mim por e-mail, eu fico aí à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Eu vou fazer agora, na sequência, que eu já vou montar a atividade
dessa unidade, para a gente fechar essa unidade, e a partir da terça-feira da semana que vem fica disponível aí para vocês fazerem a avaliação. Assim que concluir, assim que fechar o período, né, avaliativo, corrijo, lanço as notas aí para vocês, e vocês ficam aí, né, sabendo se vocês precisam continuar mais uma semana ou se realmente já estão de férias, né, podendo curtir, descansar e aproveitar as festividades que a gente tem, que estão se aproximando cada vez mais. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum momento de fala, fico aí à disposição de vocês, caso vocês queiram. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço, né? Vamos trabalhando conforme a gente vai conseguindo. Mais alguém? Não? Então tá, gente. Vou preparar aqui a atividade para vocês, logo na sequência, para vocês já tentarem fazer hoje, tá? Se possível, já façam hoje. Adiantem tudo que vocês possam adiantar. Eu sei como que é essa vida de estudante universitário, eu sei, já passei por isso, né? Não é fácil também para quem é o professor universitário, tá? Sempre é corrido para nós também, grandes demandas acontecendo durante essas 2, 3 semanas que elas são imensamente intensas, mas aí desejo a todos vocês, né? Boas férias, boas festividades com a família de vocês, né? Contem muito amor, paz, prosperidade. E nos vemos semestre que vem aí, alguns de forma presencial, outros continuando ainda de forma virtual, mas sempre aí à disposição para trilhar o caminho de sucesso aí de vocês dentro da engenharia civil. Tá certo? Brigadão, fiquem bem, nos encontramos em breve. Até, professor. Tchau. 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 Então, boa noite. Boa noite, querido.